Gente, vamos seguir aqui e falar do governador de Minas, Romeu Zema, que tem feito uns posts aí meio estranhos, vamos dizer assim, né? E o governador publicou ontem, domingo, uma frase de James Madison relacionado à ideia da democracia com a escolha de tiranos. Democracia é o direito das pessoas escolherem o próprio tirano. Zema já havia provocado controvérsia semanas atrás ao compartilhar uma declaração atribuída ao ditador Benito Mussolini. Na ocasião, ele disse que citou o ditador italiano como um alerta sobre os riscos de um Estado inchado. A frase atribuída a Mussolini era a seguinte: fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Aí você fica imaginando, essa frase do Mussolini, o que tem a ver, Mussolini, o que tem a ver com o Estado inchado, né? Mas, enfim, essa foi a outra frase que ele falou. E aí ontem ele publicou, falou não, né? Publicou. E aí ontem essa da democracia, o direito das pessoas escolherem o próprio tirano, suspeita, né? Essa frase. O Zema tá escorregando numas cascas de banana, né? Que ele mesmo tem jogado na frente dele, escorregado nelas. O Zema tem se destacado porque com a inelegibilidade do Bolsonaro, né, nas últimas semanas ele surgiu aí com uma possível liderança de direita para as próximas eleições, para 2026, e claro que o foco, né, os holofotes recaem sobre ele, inevitável isso, né, ele vai ganhar cada vez mais atenção. E não é a primeira vez, né, não é a primeira nem a segunda vez, como você destacou, né, Marcela? Recentemente ele, numa postagem ali, numa fala, ele falou, enfim, deu a entender que quem trabalha para valer aqui no Brasil são as pessoas do Sul e do Sudeste, deixando meio de lado o pessoal do Norte e Mas Nordeste. Você acha que é casca de banana nesses dois casos últimos aqui? Ou ele de fato pensa isso, tem um pensamento mais... como que eu posso dizer? Mais controlador? É uma coincidência estranha, né? Um pouquinho esquisito. Acho que o Bruno pode entrar mais nessas questões. O que você acha, Bruno? Eu acho que não é casca de banana, não. Eu acho também que acho que não. Ele quer ser o sucessor do Bolsonaro. Eu não sei se ele pensa isso também. Eu sei que ele quer ser o sucessor do Bolsonaro e ele está fazendo exatamente o que o Bolsonaro fazia. Como é que o Bolsonaro ficou famoso? Indo no Super Pop e falando atrocidade. O que isso faz? Faz todo mundo comentar. Mas um dia inteiro todo mundo fica falando, putz, olha a atrocidade que o cara falou de novo. Olha o que o cara tá postando na internet. Da mídia, né, Bruno? Isso da mídia, isso dá engajamento. Tá todo mundo falando do Zema hoje, né? E isso também é uma outra estratégia que o Bolsonaro usou muitas vezes. Por quê? Do que você estava falando no Zema na semana passada, vocês lembram? Da isenção tributária que ele deu pro Salim Matar. Ah, sim. Da Localiza. Estavam falando muito sobre isso, foi o principal doador de campanha do Zema. Ele deu uma isenção tributária que pagou a doação de campanha 20 vezes. Né? Valeu a pena, né? Valeu super a pena. E aí ele fala 2 ou 3 atrocidades e ninguém lembra disso. O que o Bolsonaro fazia na pandemia? Quando tinha alguma coisa, ele ia lá, falava uma atrocidade, falava uma coisa, todo mundo, cara, eu não acredito que esse cara tá falando isso, mas esquecia o problema de verdade. Né? Então, eu vejo o Zema fazendo algo com um método que a extrema-direita faz. Ele quer ser o novo prócer da extrema-direita, ele vai disputar isso com o Tarcísio, que parece que não tem aptidão. Ele não tem aptidão para essa verborragia, para esse extremismo. Ele tem Mas o Zema também não tem, né? Mas tá tentando. Tá tentando. Quando o cara vem e posta uma frase do Mussolini, o que o cara espera com isso? É claro que todo mundo vai ficar revoltado. Né? Essa frase do James Madison é uma frase verdadeira. É uma frase que, tirada de contexto, ela é horrível, mas é verdade. A democracia tem isso. Né? A própria... A gente não pode chamar de democracia, mas a República Romana acaba dessa forma. Né? O Hitler é eleito democraticamente, então o povo alemão escolhe o seu próprio tirano democraticamente, e isso acontece de várias formas, e inclusive a gente quase escolheu o nosso tirano aqui no Brasil pela segunda vez. Depois ele mata a democracia, né? E depois ele mata a democracia, mas esse é um grande problema, esse é o que o Adam Levitz vai escrever, como as democracias morrem. Isso, a democracia pode levar até o seu fim, e hoje a gente discute mecanismos jurídicos, políticos e sociais de impedir que a própria democracia acabe se autofagocitando, e era sobre isso que o James Madison
falava, né? Eu acho que essa frase, inclusive, está lá na compilação dos federalistas, mas que você tira do contexto, vira uma frase bombástica, o Zema ganha esse engajamento e ninguém lembra mais das isenções tributárias que ele está dando para os doadores de campanha. Não, sim. É que o Zema, ele é uma figura que não desperta tanta paixão, né? Igual o Bolsonaro, né? Ele pode até colocar as frases mais polêmicas lá, mas, né, não é uma figura que vai despertar alguma coisa. Assim, mas de alguma forma ele cria um personagem, né? Ele tem o sotaque, tem o jeito dele de agir, de falar. Ele tem uma coisa meio Eugênio Quadros, não tem? Exato, exatamente. Tem uma coisa meio Eugênio Quadros, me lembra uma coisa meio Eugênio Quadros, parece meio chucrão, meio parece caipira ali. Falam da poetisa da Adélia da lá, Adélia... ele pergunta se ela trabalha. Não, mas aquilo né? foi... Ele errou aquilo foi mesmo. Gafe mesmo. Ele errou. Aquilo foi casca de banana. Aquilo foi casca de banana. Mas é a casca de banana. E aí seria o problema, a casca de banana do Bolsonaro, ele falou? do Zema, não pega, porque... não, é que ele é simplão, ele não... Simplão nada, né? Mas assim, o que ele falou? Ele falou que ela perguntou se era uma moradora da cidade. Ah, que legal, ela era funcionária. Você era funcionário da rádio. O apresentador deu o livro, né? E aí ele falou: não, maravilhoso, né? Nossa, essas coisas são maravilhosas. Brasil, né? A política no Brasil é especial.